Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 13. O Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, é na verdade um lindo e perfeito sermão de Cristo. Desde a fundação do mundo, quando não havia nada, estava reservado somente para o Cristo da cruz. Mesmo sendo Abraão amigo de Deus, o Senhor não quis revelar esse sermão para o homem que ele chamou de amigo, nem para Moisés, que falou com Deus face a face, nem para Davi, o homem que o próprio Deus lhe chamou segundo seu coração, nem para Salomão, com toda aquela sabedoria que o próprio Deus lhe deu por sua graça, nem para o profeta Daniel, um homem muito amado por Deus, a qual a Escritura testifica. Vimos no Velho Testamento Deus chamando Moisés para subir ao monte para escrever sua lei e falar de forma clara e objetiva, sem acrescentar ou diminuir. Mas essa lei, mesmo que sendo santa e perfeita, ela não pôde nos aperfeiçoar, ela sempre nos serviu de um guardião ou de juiz até Cristo. Jamais nós cumpriríamos a lei que Moisés recebeu no Sinai. Ela, a lei, mostra o nosso pecado. Esse sermão já estava predestinado somente para Jesus Cristo falar e ensinar no tempo certo, como diz a Escritura de Mateus capítulo 5, versículo 2. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que linda declaração vinda do próprio Cristo, do Deus Todo-Poderoso e Soberano, mostrando que os pobres podem receber o reino por sua graça. E aqui o pobre é aquele miserável, inútil, insuficiente, incapaz, que está morto em delitos e pecado, na lama, cego, totalmente miserável, sem nada de bom. Não é aquele que está morando debaixo de um ponte, não. O pobre aqui miserável é todas as pessoas que ainda não se arrependeram, que se encontram longe de Deus, que não tomaram uma posição diante de Deus, que vivem nos seus pecados e delitos. O pobre aqui não é aquela pessoa que não tem belas casas, carros, aviões, não. É todos que estão longe de Deus, como diz a Bíblia, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a Bíblia dá uma declaração linda, vinda do próprio Cristo, mostrando que esses pecadores malditos, que pecam contra Deus, que pecaram contra Deus, que vivem seus delitos de pecado, eles podem alcançar a graça de Cristo e o seu amor quando se arrependem. E eles são bem-aventurados quando isso acontece, quando eles recebem a riqueza que é Cristo. A maior riqueza que o homem pode receber é o perdão do pecado, é o perdão dos pecados, é a vida eterna que é Cristo Jesus, nosso Senhor, como também diz a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesse a muito. Através da vida humilde de Cristo aqui na terra, a sua missão foi ensinar, falar da vontade do Pai Celestial, para que através do seu sacrifício, os pobres pecadores miseráveis, que estão longe da vida eterna, que é Deus, eles possam chegar a essa vida que é Deus através do seu Filho, ali que morreu na cruz do Calvário, como diz também a Bíblia em Tiago capítulo 2, versículo 5. Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para ser rico na fé e herdeiro do reino que prometeu aos que o amam? Foi a vontade do Pai escolher pecadores miseráveis, doentes, afastados da sua glória, para que através da morte do Filho pudesse justificar, perdoar esses pecadores. É por isso que os pobres podem receber o reino de Deus quando eles creem naquilo que Deus fez com o seu amor e graça ali na cruz através do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso advogado fiel. Por isso, se seu coração condena você, maior do que o seu coração pecador, maior do que o meu coração pecador, é a graça de Cristo que pode nos justificar, que pode nos perdoar e nos dar a vida eterna, a maior riqueza que o homem pode receber através da graça de Cristo Jesus nosso Senhor. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aqui Jesus não está falando de um sentimento ou de algo emocional que o ser humano sente, mas daqueles que choram pelos seus próprios pecados, que cometem. Quantas pessoas hoje em dia cometem tais abominações, tais como prostituição, adultério, roubo, homicídio, mentira e outras práticas, e elas não se arrependem. Quando a Bíblia diz em Salmos, capítulo 30, versículo 5, a qual muitas pessoas não entendem que o choro dura a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã.
Quando as pessoas se arrependem e choram a noite inteira pelos seus pecados, elas podem receber o refrigério e toda a culpa sai do seu coração. Porque muitas pessoas elas derramam suas lágrimas por outras coisas que cometem, mas nunca rasgou o coração diante de Deus. Quando eu rasgo meu coração diante de Deus a noite toda, não somente confessando meus pecados, mas deixando e voltando para Deus, eu sou bem-aventurado e eu sou consolado dos meus pecados, porque toda a culpa é removida. Porque a graça de Deus me leva até o seu trono de misericórdia e de amor e de graça. O Espírito Santo que me consola, mostra para mim e me ilumina que eu posso ir até o Pai, confiante que Ele pode me perdoar, que Ele é meu advogado. Então, quando eu choro pelos meus pecados, quando eu choro a noite toda, vem a alegria, o refrigério e toda a culpa sai do meu coração, porque Deus é fiel com a sua palavra. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Caia eu, pois, na mão do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão dos homens. Vimos que Davi pecou contra Deus, numerando o povo de Israel, mandando Joabe numerar. Então o profeta veio e repreendeu a ele. Ele falou que era melhor cair na mão do Senhor. Então Davi chorou pelo pecado, reconhecendo que ele fez o que é errado. E Deus assim perdoou ele e ele foi consolado. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos aqui são aquelas pessoas que não duelam as riquezas dessa terra, nem têm dentro do seu coração com um Deus para si. Quantas pessoas se parecem mansas no seu dia a dia, mas matam pelas riquezas que seus pais deixam. Lembra de Abraão, quando os pastores de Abraão e de Ló discutiram? Abraão foi manso, disse: Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Está tudo aí aos nossos olhos. A terra é sua, a terra é minha. Então não houve nenhum duelo. Abraão foi manso e não duelou no seu coração as riquezas. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fardos. Todo pecador que nasceu de novo, verdadeiramente, ele tem fome e sede de Deus. Ele sempre que está perto do seu Criador, do pão da vida e da água viva. Ele sempre que está farto dessa justiça divina para o alimentá-lo eternamente. Ele sempre quer estar perto da fonte do amor, da graça, da justiça, do perdão e da misericórdia para conduzir a vida eterna. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quantas pessoas religiosas mostram misericórdia para outras pessoas, confiando nos seus próprios méritos e não nos méritos de Cristo? Ó cristão, devemos mostrar a misericórdia que vem do Pai das luzes e não a misericórdia farisaica como dos hipócritas. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos aqui são todos aqueles que foram justificados pelo sangue de Cristo, do Cordeiro na cruz do Calvário, porque só o sangue de Cristo, Jesus, pode destruir os ídolos da justiça própria do ser humano, tanto como os demais ídolos ocultos no íntimo do coração do homem. Só essa graça de Deus pode tirar do coração do homem a escuridão e as trevas e o pecado, ao qual o homem tem como um Deus que satisfaz a sua carne. Mas Cristo é o único, o Todo-Poderoso, que pode justificar, levar o homem até Deus, justificado e limpo diante do Pai Celestial, do trono da sua graça. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O pacificador é aquele pecador, ou pecadora que vivia em inimizade com Deus Santo e justo. Vendo Deus que o homem não podia se chegar até ele, Deus, com seus próprios méritos, ele envia Jesus Cristo como Salvador, para que o homem possa ser justificado pela fé e venha ter paz com Deus e se tornar um filho de Deus. Ó cristão, seja um pacificador e leve aquelas pessoas, através do Evangelho de Cristo, ao arrependimento, para que possa ter paz com Deus. Seja um embaixador de Cristo Jesus. Leva essas pessoas, se represente como um bom soldado de Cristo, como embaixador. Leva essas pessoas até o advogado fiel, até o Salvador, que é Cristo Jesus, nosso Senhor, a vida eterna. Que Deus abençoe a vida de todos aqueles que ouvir essa devocional, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.